Muito boa noite. Espero que nos estejam a ouvir bem. Sim? Obrigada. Obrigada. Bom, antes de mais, um pedido de enorme desculpa pelo atraso, mas é por uma boa causa, porque precisávamos de reunir aqui todos estes especialíssimos convidados de hoje numa tertúlia muito especial. Na verdade, nós dizemos sempre que é especial, não é, Cristina? Aproveito para apresentar a Cristina Terêncio, da Associação Prometo Viver, que em 2026 começou a ser aqui a entidade parceira das nossas tertúlias aqui entre nós. Começaram em 2011 e, ano após ano, mês após mês, nós nos encontramos com alguns amigos de sempre, como o Dr. Henrique Nicolau, do nosso Serviço Municipal de Psicologia, que foi o primeiro grande cúmplice, e obrigada por resistir aqui comigo e connosco. E algumas tertulianas e tertulianos muito assíduos, e eu agradeço muito. E depois, em cada mês, vão-se juntando novos amigos, alguns que ficam muito e que regressam, não é? Olha, o nosso amigo Coelho, que tem vindo nos últimos meses, e eu agradeço muito. Também agradeço à colega vereadora Mónica, que está aqui hoje também connosco, muitos colegas, muitos amigos. E hoje estamos aqui numa tertúlia, de facto, muito especial, porque é uma tertúlia que fazemos pela segunda vez num tema que é muito importante, que é um tema que nos interpela, se calhar, a pensar na nossa vida, e se calhar é isso que vamos levar daqui. E há alguns anos atrás, quando realizávamos este ciclo de tertúlias aqui no bar do nosso cineteatro, a tertúlia foi tão importante, mas foi mesmo tão importante, que eu acho que foi aquela que tenho mais pena de não ter gravado, porque acho que foi um testemunho de vida, penso que o Henrique estava, foi uma troca de testemunhos de vida tão enriquecedor, que tenho pena de não termos gravado como hoje fazemos, com a ajuda do Pedro e da WeStream, porque foram ensinamentos de vida que mereciam ter sido eternizados. Naquela tertúlia, sem termos combinado e de forma espontânea, tivemos o prazer de ter connosco a doutora Arminda, do Centro de Medicina de Física de Reabilitação, aqui sediado em São Brás de Alportel, e por isso agradeço muito que mais uma vez está presente, e hoje aqui em representação também de uma nova associação que se chama Elo de Mudança e que pretende justamente ajudar a mudar mentalidades, realidades e ajudar a quem, de repente, às vezes num instante, muda de vida e precisa de ajuda para encontrar uma vida nova, para se reencontrar. Porque o tema do AVC é tão importante, porque infelizmente os números continuam a preocupar-nos muito, porque continua a ser uma das principais causas, não apenas de morte, drasticamente, mas também de incapacidade, porque cerca de 70 pessoas todos os dias, pelo que li, em Portugal, têm que confrontar-se com esta situação, mas também porque, para além dos números, estamos a falar de pessoas. Esta tertúlia é uma homenagem. E digo-vos que estou muito emocionada, mas muito feliz ao mesmo tempo, porque há uma pessoa muito especial, que todos vocês conhecem, sobretudo os que vivem aqui em São Brás, que é a razão desta segunda tertúlia sobre o AVC. Está aqui ao meu lado direito e fico muito feliz de ele hoje estar aqui, ao meu lado direito, depois de ter tido um grande desafio na sua vida, há uns meses atrás, e nessa altura, quando fui confrontada com essa notícia, pensei, temos que voltar a este tema e vai correr bem, e o Luís vai estar lá. Eu tinha muita esperança que ele já estivesse aqui e pudesse dar, se entender por bem, o seu testemunho. Mas estar aqui, só estar aqui e estar novamente a sorrir, aliás, a sorrir de uma forma muito mais bonita ainda, é a razão de ser desta tertúlia. Por isso eu gostava de pedir a todos, ao Luís e a todos estes rapazes e raparigas que nos vão ensinar muito esta noite, gostava de pedir para começarmos e para quebrarmos aqui o gelo, como se costuma dizer, o nosso enorme aplauso em jeito de abraço e de gratidão e de amor e de amizade e de agradecimento por estarem aqui e pela vida que nos deixou que eles estivessem aqui hoje connosco. Obrigada.
Bom, depois deste início, e partilhando aqui com a Cristina, aqui a nossa partilha, eu gostava muito de desafiar aqueles que aqui estão, não é? Nós temos aqui um conjunto de pessoas extraordinárias. Temos aqueles que já passaram por esta situação, alguns de vós, que tiveram um AVC, que se reinventaram, não é? E que nos podem ensinar a viver melhor, a pensar melhor sobre as nossas vidas e a estar mais despertos, porque hoje são eles, amanhã somos nós. Mas também temos médicos, temos terapeutas, temos psicólogos e temos pessoas, que todos nós somos. E há um princípio muito importante que eu gostava de dizer para aqueles que são estreantes, que as nossas tertúlias são conversas de amigos. Não há aqui especialistas, todos nós, na nossa vida, ganhamos conhecimento, calo, dor, sabedoria da vida que podemos partilhar. Ao partilhar, todos nós ficamos mais ricos de conhecimento. Isto para dizer que não há vergonha, não há receio, partilhem aquilo que o vosso coração vos pedir e não deixem anseios e angústias ou partilhas para fazer antes de sair por aquela porta. Façam-me esse favor. Por isso, nós vamos desafiando aqueles que estão, mas todos podem, naturalmente, participar. Está bem? Fazem-me esse favor? Pronto, então agora pergunto, deixa-me ver quem é que teria a ousadia de iniciar aqui a sua partilha, à vontade. Temos auxiliares também, do Centro de Medicina. Não sei se há... Passamos logo ao Luís, logo assim direto? É o Miago. Ou o Claudino? O Luís é da terra. É? Pois, De podemos repente? começar a falar? Sim. À vontade, à vontade. Então, Luís. Sim. Boa noite. Eu não estou muito à vontade com estas tertúlias. Claro. Estar à vontade com o público não é bem o meu forte, mas posso começar esta tertúlia. Infelizmente, e começo com palavras simples, que dentro do azar sim tive bastante sorte. Não é? E nestes últimos 4 meses acompanhei situações de vida muito complicadas, tanto no Hospital de Faro como no CMR Sul, em São Brás de Alportel. E sinto-me, sobretudo, apesar do azar que tive, porque convivi com pessoas com sequelas muito mais complicadas que as minhas e basicamente acho que é o essencial a comunicar a voz. Como é que ia dizer? Passei por várias situações, não só de AVCs, e nós, quando passamos por estas situações, sinto que aprendi, como pessoa, como ser humano, apesar de me ter acontecido o que aconteceu, mas sempre me senti sobretudo e com capacidade e também, felizmente, nunca fiquei dependente de outros. Tive uma pequena dependência quando sentia imensas tonturas, de levarem-me cadeira de rodas numa fase inicial para ir à casa de banho, mas vi outras realidades muito, muito fortes ao meu lado, e que hoje em dia ainda estão na minha memória, ainda me pergunto o que é que aquela pessoa, o que é que poderia fazer, por exemplo, aquela pessoa. Mas pronto, e depois na questão da saúde pública, ultrapassa-nos um pouco. Tenho recordação, e isto aconteceu-me, esta maneira de sorrir durante esta situação, aconteceu-me quando cheguei à neurologia. Cheguei no dia 6 de dezembro do ano passado e infelizmente no dia 8 de dezembro era feriado e tive que aguentar as dores de cabeça, que foi mais os sintomas. Tive dores de cabeça, vômitos, tonturas, não conseguia ficar de pé, tinha que estar deitado com uma imensa dor de cabeça e fiquei 3 dias nos corredores. Tinha que esperar, disseram-me, segunda-feira é feriado, é dia 8. Ok, vou-me aguentar até dia 9, apesar de haver uma linha verde AVC, quando chegamos ao hospital e quando há logo a desconfiança de ter ocorrido um AVC, há uma linha verde. No meu caso, não foi assinada a linha verde, ainda fiquei 3 ou 4 horas na sala de espera, se calhar talvez um bocado derivado da minha idade, e como estava ainda com a capacidade que tinha, apesar de me ter acontecido,
E pronto, as coisas aconteceram assim, fiquei algum tempo, depois subi à neurologia, isto para dizer por onde eu cheguei, e tenho um rapaz, não vou mencionar nomes, é um rapaz que tem 45 anos, eu tenho 41, tinha 40, fiz 41 no CMR. Bem acompanhado, muito bem e sim, acompanhado. e é um rapaz das Cabanas. Eu por acaso não sei a situação ao certo, acho que foi derivado de uma meningite desde pequeno, teve luxada no cérebro, e ele teve 2 vezes convulsões, e era um rapaz fisiculturista que ia ao ginásio e tinha um corpo espetacular e tem os olhos brutais. É um rapaz, pronto, basicamente é quase da minha idade, e ele estava ali deitado sem se conseguir mexer, e depois, ao fim e ao cabo, comecei a sorrir. Porquê? Porque ele tinha um tio que morava ali ao pé, na Penha, e todos os dias ia lá ter com ele. Ele também era um bocado esquisito da comida, mas isso é à parte. E mimava-nos, e ia lá ter connosco, e contava umas anedotas, e começámos a rir, e passávamos aquele tempo a rir. E a partir daí vi este momento sempre a rir. Foi uma continuação com as pessoas todas que acompanhei, desde no hospital até aqui no CMR, como o Claudino, que é um pagode, e outros. Tentarmos ver sempre com o lado positivo e com o sorriso, com essa energia, porque realmente faz com que as coisas sejam diferentes. E pronto, em relação àquele rapaz, eu conheço e comunico com o tio dele, porque ajudou-nos a sorrir, a passar aqueles momentos menos bons. Até houve momentos que eu nem conseguia, eles estavam a falar e eu estava com uma toalha na cabeça, com uma dor de cabeça descomunal e com umas tonturas que não me conseguia levantar, nem tinha apetite. E o senhor trouxe-me um bocado de tosta e come, e deu uma dentada naquele dia, foi a única coisa que comi. E são coisas que ficam. Ele depois teve que ir porque também estavam à espera de vaga, havia a possibilidade de ir foi para Portimão, não sei bem, acho que há lá duas unidades de reabilitação, e foi para Portimão, e acho que só se pode estar lá 1 mês, que não é nada suficiente. Quando eu descrevo que um rapaz teve convulsões, não se conseguia mexer, nem pernas, braços, mexia-se o lado direito do braço. Mas a reabilitação teve ali 1 mês, 2 meses em neurologia, sem um encaminhamento apropriado. Pronto, isso ficou-me na memória e não me quero alongar mais. E a partir daí encontrei outras pessoas, outros utentes, como o Claudino, por exemplo, que já vai de segunda viagem. A gente já lá vai. E doutores, terapeutas ocupacionais, auxiliares, fisioterapeutas, terapeutas da fala, outros utentes com outros problemas, não só como AVCs. E basicamente é isso. E a nossa Presidente Marlene também, como amiga e Presidente, teve das pessoas que me foi visitar lá. E felizmente sinto-me com sorte com o azar que tive, mas tive sorte naquilo que me aconteceu e como aconteceu. Obrigada. Obrigada. Dar os parabéns ao Luís pelo contributo e também à doutora Marlene pela iniciativa. Eu penso que também louvar estas conversas mais informais, são um bocadinho mais à vontade. Mais um bocadinho. O nosso Fausto é ali o controle, faz o controle. Conseguem ouvir? Ok. Estava só a dizer que dá parabéns pela iniciativa e agradecer o convite. E acho que é um espaço diferente onde as pessoas podem falar com mais à vontade e não com tanto ser tantas cerimónias. Eu trabalho na área dos AVC já há alguns anos, diria que aproximadamente talvez uns 15 anos, à volta disso. Obviamente já conheci muitos doentes, estou certo que infelizmente, como os números foram referidos, se tudo correr bem, infelizmente irei conhecer mais. Eu penso que aqui a palavra principal que me lembra de todo este período é mesmo se calhar o compromisso. Compromisso dos doentes, das famílias, compromisso de continuar. Nós sabemos que infelizmente a reabilitação é algo que não é limitado no tempo, é algo que vamos ter que manter muitas vezes ao longo da vida, enfrentar estes novos desafios. Compromisso também de toda a equipa que é necessária englobar para ajudar estas pessoas, estas famílias, todos os técnicos, os auxiliares, e também muitas vezes ter a noção do peso que temos
essas pessoas e famílias, deu para perceber logo pelo Luís, que falou no tio da pessoa que lá foi, recordou-se da mista. Acho que todos nós temos sempre que lembrar-nos e tentar ter uma postura de humanidade e ajudar aquilo que pudermos para as pessoas poderem evoluir o máximo que consigam e voltar à piada. Obrigada. Claudino, vamos para o Claudino. Antes de passar para o Claudino, só dizer que há um bocadinho eu tive o privilégio de estar com alguns dos seus pacientes, podemos dizer assim. Estão aqui alguns. Eu sei, e todos dizem que o Dr. Filipe é um doce. É verdade. Eu não conheço também. Agora é para explicar porquê. Não, eu sou o Claudino. O microfone é para usar. Um bocadinho mais perto de si. E eu aqui há um ano eu não conseguia falar nada. Dizer umas asneiras, muito pouco mais que isso. É o terapeuta a falar aqui. Confere. E graças a eles, e também a mim também, eu estou muito melhor. Agora, o doutor Filipe fez-me chorar aqui há 2 meses. Que ligou-me a um domingo, à hora do almoço. Ó, só Claudino, com aquela foto dele. Olha, você não quer vir cá na terça? Quando quer, eu vou. Quem fica cá internado? Eu estava na última. E para mim foi aquela voz, foi muito importante. Eu tive o AVC há um ano em janeiro e eu tive, acho que os casos são todos diferentes, mas eu tive a sorte por um lado e a sorte por outro, que eu estava sozinho em casa e tive 6 dias para me descobrir. Eu sem comida, sem bebida, foi uma coisa, foi muito complicado. E depois tive a sorte de foram-me buscar, eu fui para o hospital de Setúbal, e foram-me buscar para Faro, estive lá 2 meses e não falava, e depois fui para o CMR, tive 3 meses, mais uma semana, menos uma semana, e estou aqui, não estava à espera de falar para tantas pessoas, sempre, parece um carro antigos, eu a arrancar era eu não sabia nada, e agora parece que estou a correr muito bem. Está muito bom, está muito bom. É melhor não falar mais. Não. Não, mas vocês, a equipa toda, vocês também, vocês são auxiliares, mas passam, se calhar, mais tempo os médicos. E a equipa toda são muito bons mesmo. Nós temos que fazer a nossa parte, mas eu escrevi há um ano, quando saí de lá, um texto que eu disse que aquela equipa, para mim, eu senti família. E para mim, eles são assim. Eles fazem tudo. Claro que nós temos que fazer a nossa parte, senão não é possível. E depois vejo pessoas como o Luís, que é uma força da natureza, que ele não parava, às 8 da manhã já estava com a bola, e eu estava a beber café e ele estava ainda com uma bola, portanto ele estava sempre pronto. E essa parte também é muito importante, porque os médicos e os terapeutas não fazem milagres. Nós temos que fazer a nossa parte. E pronto, eu estou muito feliz de estar vivo. Porque aqui há um ano, quando os bombeiros foram bater uma porta, eu comecei a chorar.
A outra vez foi com o doutor. Porque eu pensei assim, olha, afinal morri. Porque eu pensava que esta noite eu já não vou acordar. E estou grato por estar aqui e pelo menos falo melhor. A minha parda está muito melhor. Ou seja, temos que ver as coisas, não é ver só os problemas, fazer as soluções, porque existem sempre. Nós nunca vamos ser iguais, mas podemos ser melhores noutro sentido. E obrigado, doutor, Nada, obrigada a pela nós. sua simpatia. Obrigada. E, É mútuo. e por tudo. Obrigada. Obrigado. Mas para mim, vamos desafiar o terapeuta da fala, certo? Pode ser. Terapeuta, se faz favor. Ora, boa noite a todos. É verdade. Pegando aqui, se calhar, nas palavras do Claudino, isto é muito importante. Obviamente, nós estamos aqui médicos, técnicos de saúde, terapeutas. Obviamente, estamos aqui para ajudar estas pessoas. Mas, obviamente, que o trabalho, em primeiro lugar, é feito por estas pessoas e, portanto, se não houver motivação, nada se consegue. Ou seja, e nós, enquanto terapeutas da fala, e temos aqui o caso do Claudino, que felizmente evoluiu muito bem e que atualmente consegue ter um discurso perfeitamente adequado, não é? Mas, portanto, dentro do AVC, e sabendo que um AVC nunca é de pessoa para pessoa, nunca é igual, não é? Ou seja, e nós lidamos, e falando aqui das perturbações de comunicação, portanto, lidamos com um vasto leque desde pessoas com ligeiras alterações na fala, mas que globalmente conseguem comunicar, até pessoas que estão totalmente incapacitadas de inclusivamente pedirem coisas básicas, como irem à casa de banho, como pedirem um copo de água. E, portanto, é difícil lidar com essa realidade e, portanto, e muitas vezes nós damos a comunicação como algo garantido, não é? Mas quando acontecem estes AVCs, realmente quando as pessoas se veem privadas de algo tão simples quanto pedirem um copo de água, é frustrante, não é? E não é fácil lidar com esta realidade. E aí entramos nós, e não só, porque isto não é um processo unidirecional, portanto, depois aí é importante, quer os parceiros, quer a família, quer as outras pessoas envolvidas na vida dessa pessoa, portanto, é fundamental todos nós trabalharmos em uníssono. E, portanto, aí, nós, enquanto terapeutas da fala, é muito importante toda essa parte de comunicação, ou seja, aprendermos muitas vezes a comunicação não se faz através da fala, não se vai fazer através da fala. Felizmente, nos casos que temos aqui, faz-se através da fala, mas muitas vezes há necessidade de arranjar outras formas de comunicar. Portanto, aqui no lema do não se caça com cão, caça-se com gato. Mas pronto, aqui temos, e falando aqui especificamente, por exemplo, do Claudino, pronto, peço desculpa aqui o foco, temos alguém que também já tinha essa vantagem de ser bastante comunicativo e, portanto, inicialmente, como ele próprio dizia, que parecia um carro a pegar, ao início era complicado falar, mas com este trabalho nosso e principalmente da parte do Claudino conseguimos felizmente ter este sucesso. Outra situação também que se passa muito no AVC e que muitas vezes também é desvalorizada para quem não passa por ela é a questão da deglutição, não é? Muitas vezes, tal como tomamos a comunicação como garantida, muitas vezes a simples função de engolir, que é uma coisa tão básica que nós fazemos sem pensar, literalmente, muitas vezes também fica afetada. E, portanto, aí é outra situação que é bastante recorrente no AVC e que, pronto, e aí intervimos, obviamente, para tentar melhorar ao máximo. Da mesma maneira que na comunicação nem sempre é possível voltar à comunicação habitual, portanto,
à fala. Muitas vezes também na deglutição nem sempre é possível voltarmos a comer aquilo que comíamos antes. E, portanto, aqui lidamos muito com questões de habituação, portanto, é muito pensar nisto. Vai sempre haver a comparação com a expectativa daquilo que era a vida prévia, não é? Mas há essa necessidade muito de pensarmos daqui para a frente e não compararmos com aquilo que era previamente, mas sim compararmos com aquilo que foi o dia do AVC, que é aquilo que falamos aqui hoje, e a partir daí conseguimos superar e conseguimos melhorar e ter o máximo de qualidade de vida possível. E é isto. Obrigado. Muito obrigada. Já agora, antes de desafiarmos aqui mais testemunhos, disse uma coisa que me deixou curiosa. Disse-me que o Claudino, como gosta de comunicar, ou como já comunicava muito, não é? Era muito comunicativo, como costumamos dizer, isso pode ser uma característica que pode facilitar, e perguntava daí se a nossa forma de ser ou a nossa atitude pode depois facilitar a reabilitação. Era só isso. Obviamente que sim, obviamente que a motivação é sempre o primeiro fator, digamos que é um fator fundamental para o sucesso daquilo que queremos alcançar. Obviamente qualquer coisa que é feita com uma motivação intrínseca, pelo menos tem sempre outro ânimo, ou seja, à partida será sempre mais, não digo mais fácil de alcançar o objetivo, mas pelo menos há aí logo à partida um ponto a favor. E felizmente, pronto, isso pode ter o reverso da medalha. Aqui, felizmente, dada a situação que foi, conseguimos evoluir bem, portanto, e aí funcionou como algo benéfico, não é? Ou seja, sendo logo uma área em que havia bom desempenho e havia interesse, funcionou também como um incentivo a esta evolução. Mas, por outro lado, também tem o reverso da frustração e que inicialmente também existiu, não é? Ou seja, alguém que está habituado e que gosta e que faz da palavra o seu uso habitual, de repente não ter ou perder essa capacidade acaba por ser frustrante também. E principalmente em casos mais severos, mais graves, em que a comunicação fica mais afetada, aí maior a frustração, não é? Isso depois acaba por influenciar, obviamente, todo o processo terapêutico e toda a qualidade de vida da pessoa, mas aqui posso dizer que, efetivamente, ocorreu como algo benéfico e que foi, então, um incentivador e um motivador também, quer para a colaboração, quer para, portanto, para a integração no processo terapêutico, quer depois também para o sucesso da reabilitação em si. Obrigada. Obrigado. Claro. Vendo aqui na situação da frustração, eu percebo que realmente quem passa por um desafio deste pode comparar muitas vezes o que era antes e agora não. Eu queria pedir a alguém que realmente passou por este desafio, e o Luís há pouco falava de uma forma que dá a sensação que, apesar de ter perdido algumas coisas, mas parece que ganhou uma nova perspectiva, um novo olhar. E eu gostava de perguntar aqui a quem passou por este desafio tão grande se existe esta parte da perda, mas também existem ganhos. E que ganhos são esses? Ok, posso responder? Muito bem. Em relação à perca ou ganhos, pois como me referi há pouco, como ser humano, logo pela passagem, pela dificuldade e tentar superar as dificuldades e com as pessoas que nos acompanham principalmente ao nosso lado, também com dificuldades, dá-nos uma perspectiva às vezes diferente de vida, logo isso é uma aprendizagem, sem dúvida que isso me fez aprender. E basicamente estou a ser direto a tentar responder nesse sentido. Não sei se posso dizer mais alguma coisa. Acho que queres dizer alguma coisa?
Que preocupações depois quer dizer qualquer coisa? Não passou 2 meses? Também tem a tua Não houve uma equipa. segunda viagem? Sim. Eu estive no CMR é a segunda vez. Eu, quando saí a primeira vez, eu era maior. Depois sentimos a falta daquela bolha. Porque aqui, lá é tudo fácil. Depois a realidade em casa é diferente. E as pessoas, pelo menos eu senti que as pessoas estão todas a olhar para nós. É mentira. Ninguém olha para a gente. Mas, e às vezes podemos correr o risco de fecharmos. Comigo aconteceu. Aconteceu. Porque eu era diretor comercial. Eu falava muito. Há muita gente que diz que ainda bem que agora fala menos. Pronto. Mas para mim é como o João diz que o meu ganha-pão era falar. E para mim foi difícil. Ainda é. E agora é a primeira vez que eu falo com pessoas que eu não conheço. E está a correr muito bem. Está a correr ser- muito bem, muito bem, muito bem. Para mim é fácil. Era fácil. E agora estou quase a acreditar que vai ser fácil outra vez. E vai. Mas E é um vai. dia de cada vez. É isso. Senhor Bárbara. Sim. Força, Boris, força. Olá. Em primeiro lugar, quero agradecer a CMR por todos os esforços que fizeram para que eu pudesse estar aqui nas condições em que eu estou. Quero agradecer ao Dr. Filipe, que foi o meu médico. Tenho a salientar que, propriamente, no primeiro dia não foi um doce. Foi uma figura que me intimidou bastante, ao contrário do doce. Mas horas depois realmente tornou-se uma coisa muito próxima de mim e hoje olho para o Dr. Filipe de uma maneira completamente diferente e não como um médico, mas sim como uma pessoa que me acompanha na vida e que, pronto, há coisas que se falam com amigos e não com médicos. Ganhos, sim, ganhos. Nós temos muitas perdas depois do AVC. Principalmente aquelas perdas de mobilidade, perdas de autoestima, perdas, sem número de perdas. Podem-se contar sem número de perdas. E quando estamos no hospital de Faro, ou noutro hospital qualquer, à espera de sermos encaminhados por uma reabilitação como deve ser, essas perdas vão aumentando. Elas aumentam de tal ordem que, a uma certa altura, estamos completamente desmotivados. E vamos depois encaminhados para a CMR, por exemplo. Eu falo da CMR porque foi lá que eu tive. Não tenho conhecimento de outras instituições. Sei que a CMR é considerada dos melhores sítios para reabilitação. CMR Sul. Chegamos lá e 1 ou 2 dias depois as perdas começam-se a dissipar e começam-se a ver ganhos. Eu sei que saí da CMR no dia em que tive alta e eu não olhava para perdas. Eu olhava para a minha vida como um novo ganho, como uma nova oportunidade e uma nova maneira de estar na vida. E só isso é o maior ganho que a gente pode ter. Portanto, olhar para a vida nas perdas, eu acho que não bate certo. Bate certo, sim. Olhar para ela como um grande ganho que a gente obteve. Muito obrigada, Boris. Fico imensamente comovida e feliz de ouvir-te. És um exemplo. És um exemplo para todos nós. É mesmo. Obrigada. Acho que há aqui mais um companheiro. É verdade. Boa noite a todos. Eu tive lá em 18 de julho de 2020.
que me disse que não, você tem capacidades para ir para São Brás, para o CMR. E só cheguei a São Brás em outubro de 2024. A diferença foi notória quando saí do CMR em janeiro de 2025. Entretanto, as coisas têm vindo a progredir, mas desde já também fui utente do Filipe. É de propósito. Aqui a Inês foi a minha terapeuta. Não tive terapia da fala porque assisti uma terapeuta da falta quando me fez o teste. Aquele senhor sportinguista não está na minha consideração, mas enfim, tive que alimentar com ele muitas vezes. Há mais. E aguento na equipa Bóssia do El de Mudança, aguento também com o Claudino, com o Boris, com a esposa do Boris, e tem sido uma coisa engraçada. Não tenho muito mais para acrescentar, senão um muito obrigado aos profissionais e ao método usado pelo CMR. Eu superei as expectativas da entrevista inicial, superei quando saí de lá e já superei um bocadinho mais. Subi das escadas sem corrimão, sem as ajudas, sem nada dessas coisas. Certo, ok. E pronto, é só o que tenho a dizer. Obrigada. Temos aqui muitos terapeutas, temos também enfermeiros, outros técnicos e profissionais de saúde. Nós queremos ouvir os vossos testemunhos e também gostávamos de ouvir alguns alertas para todos nós, não é? Porque precisamos todos de ter noção de que um dia pode acontecer-nos a nós. A que é que devemos estar mais atentos? O que é que são sintomas? O que é que são sinais? Acho que é importante também sairmos daqui com esta mensagem. Para além de uma mensagem muito importante que há bocadinho o Claudino deixou, e que eu acho que é muito importante, sobretudo para quem vive só, precisamos de criar algumas rotinas para que não nos aconteça o que aconteceu ao Claudino. O Claudino teve 6 dias, porque vive sozinho, e isso acontece, não é? Na altura vivia sozinho. Eu estava numa casa ao perto de Lisboa, portanto eu não estava no meu habitat natural. Portanto, foi pior. Exatamente, mas efetivamente ao nosso lado, todos os dias, pode haver alguém que já sofreu um AVC, que está sozinho na sua casa e que não consegue pedir ajuda. E precisamos todos de estar mais atentos àqueles que vivem perto de nós, porque se calhar isso pode salvar a vida a alguém. Portanto, acho que esta é uma mensagem que devemos levar daqui, encontrar formas de sermos mais atentos aos outros, porque um dia podemos ser nós a precisar de alguém que bata à porta e que parta à porta se for preciso, para nos salvar. E partiu mesmo. E partiu mesmo, e ainda bem que partiu. Ainda bem. Temos aqui um... Afinal temos a Obrigada. Estava-me a lembrar de uma ação de formação que nós fizemos do Fast Youth nas escolas. Escolas primárias. Nas escolas primárias, para ensinar as crianças os sinais de alerta dos AVCs, do avôzinho, do pai mais idoso e para poderem chamar ajuda. E uma das coisas que eu, por acaso, lembrei nessa sessão de alerta foi de há pessoas que vivem em casas isoladas. E é muito difícil depois dar um ponto de recomendação ou de orientação para a ambulância chegar lá. E eu alertei nesse momento para as crianças para pensarem num ponto de referência, se por acaso houve uma miúda que até disse, pois eu vivo no meio do mato, e como é que eu dava o ponto de referência? Pronto. E é só uma pequena alerta para isso, porque às vezes isto é muito importante. O tempo de chegar ao socorro Faz toda a diferença. para ativar a via verde da AVC que o Luís falou, para termos menos lesões naquela pessoa. E aqui em São Brás e em todo o Algarve existem estas casas isoladas que os bombeiros não sabem lá chegar. E, portanto, é importante a família, se alguém tiver algum fator de risco, um dos meus colegas vai falar sobre isso, percebe mais do que eu, saber isso, comunicar, ok, eu tenho aqui uma situação que pode
ser um AVC, a minha casa é neste sítio estranho, mas se vocês forem por aqui, por ali, chegam aqui rapidamente. Isto é muito importante. O tempo. Muito obrigada. Obrigado a todos. Muito obrigada. Cristina, conseguiste convencer? É que nós temos profissionais de saúde e temos futuros profissionais de saúde. Muito bom. Está fora de contexto, está fora de contexto. Foi por arrasto. Não, Cristina, há aqui, entretanto, até nós irmos desafiar aqui todos os profissionais de saúde, que há muitos, não é? Temos aqui mais alguém que também já passou por esta situação, não sei se... Não tive um AVC. Não? Pensei, eu pensei... Foi só a jantar. Foi o pré-convívio do Eu peço desculpa, Cristina, eu pensei que sim, pensei que sim. É normal que tenha Pensei porque estava, pronto, como estava aqui com os colegas, eu pensei que fizesse parte do conjunto. Foi só. Muito bem, muito bem. Mas já esteve no centro de medicina? Já tive e Pronto. não estou internada. Então foi daí. Como estava no centro, eu pensei que fosse por AVC. Não. Mas se quiser partilhar o seu desafio, esteja à vontade. AVC é AVC. Obrigada. Então, exatamente. Vamos desafiar aqui, ao lado do Dr. Filipe, temos mais um médico. Já perceberam que para ser médico no Centro de Medicina de Reabilitação deve-se ter barba e óculos. Temos que rir um bocadinho, não é? Já aprendi com o Luís. Está ligado? Está. Boa noite a todos. Obrigada, é o Dr. Miguel. Miguel, exatamente. Pronto, faz pouco tempo que estou no centro, vai fazer um ano agora em junho de 2026. Já em 2023, quando fiz o estágio durante o internato, percebi que era lá que queria também trabalhar, por toda a equipa e toda a contribuição de cada elemento dos diversos setores terapêuticos, das áreas que estão envolvidas, e pela observação dos ganhos que se via com os doentes e da proximidade ao doente. Falando agora então, pegando nos fatores de risco, pronto, existem diversos fatores de risco associados à pessoa, muitos deles modificáveis, como o estilo de vida, incluindo a alimentação, prática de exercício físico, tabagismo, hipertensão arterial, diabetes, tudo isso são fatores de risco e doenças cardiovasculares que predispõem à ocorrência de um AVC. Às vezes, o AVC é o evento onde ocorre o diagnóstico, por exemplo, de uma hipertensão que nunca se tinha dado valor, ou que as pessoas dizem, eu tenho tensão alta, mas nunca senti nada, nem vale a pena tratar. Às vezes, normalmente, a família eles medicam e não tomam a medicação, e uns meses mais tarde ocorre este evento. Associado também, por exemplo, à obesidade, também é um fator modificável, que é também difícil de conseguir contornar. A doutora Arminda está a olhar para mim já. E em termos de... Isto são fatores de risco que devemos reconhecer nas pessoas com quem partilhamos o nosso dia-a-dia e estar atentos a sinais que podem ocorrer em AVC. Os mais claros são sempre o desvio da comissura labial, com paralisia facial do andar inferior da face, a alteração motora a nível dos membros de um só lado. Isto é o mais característico, mas às vezes são alterações mais discretas, que podem estar subjacentes de outras patologias, como o caso do Luís, que era mais um síndrome vertiginoso, com vômitos, náuseas, não havia assim tanto déficit motor na apresentação inicial. E estar atentos a alterações de estado de consciência, discurso confuso, às vezes com desorientação temporal e espacial, podem ser sinais que nos façam pensar nisso e contactar os meios necessários para prestar cuidados. Muitas vezes, se calhar,
poder agora com a Saúde 24 acho que é uma boa alternativa e que podem orientar, mas se for uma coisa muito evidente, ligar logo 112, acho que é a melhor opção. Portanto, não sei se tem sim. Mas, Não tenho nada a acrescentar. Obrigado. obrigada. Nós somos muito curiosos. Espera aí, somos muito curiosos. Não, para quem está deste lado e está menos familiarizado, se calhar vale a pena fazer aqui mais umas questõezinhas. A pessoa que passa por um AVC, digamos assim, está normalmente consciente ou perde a consciência? E são questões dúvidas que nós temos. Depende da extensão da lesão, da área cerebral afetada, que muitas vezes pode ser só mesmo os déficits motores ou déficits de sensibilidade e a parte cognitiva estar perfeitamente íntegra e a pessoa conseguir responder. Mas juntando as várias peças, os pequenos sinais que podem ocorrer, é que nos alerta para isso. Provavelmente nós, por contactarmos tanto com isso, se calhar já eu vou na rua, noto um lanço, olha, aquela pessoa teve um AVC. São coisas que, pelo contacto, vão acontecendo. As pessoas não estão assim tão habituadas e às vezes uma pessoa até adivinha quase a localização cerebral só pelo padrão de marcha, ou se afeta mais o braço ou a perna, mas... Força. Posso dar aqui um pequenino testemunho? Claro. Obrigado. Obrigada. É Eunice? Meu nome é Eunice. Em relação aos sintomas, eu tenho um irmão meu, neste momento tenho uma irmã que está com AVC, já teve 3 por semana, ficou acamada e antes disso, há uns anos atrás, tive um irmão também com 39 anos que teve um AVC de tronco, Do tronco cerebral. É Ah, uma zona um tronco, bocadinho tronco, mais tronco, abaixo tronco, do cérebro, que a gente está tronco. habituado a ver. E ele sentiu que ele estava consciente do que se lhe estava a passar. Sentiu, nessa tarde teve muita dor de cabeça nos sintomas, vômitos, como referiu o Luís. E assim foi-se deitar e tomou um medicamento para a dor de cabeça. Chamou a esposa depois mais à tarde, ao fim da tarde, e disse, Nela, chega-me qualquer coisa que eu estou com vômitos. E ela falou, então levanta-te, venha à casa de banho. E ele diz que não, e eu disse, eu não consigo, eu quero ir à casa de banho, mas como ele é muito bem disposto também, lá está o caráter da pessoa. Eu se conseguisse ir à casa de banho, já lá estava, não pedia nada para tu trazeres. Ele já estava a dar o AVC de tronco. Entretanto, aí ele disse, eu quero ir, eu vou, isto bem, mas as pernas não vêm. Toma, não brinques, vá lá. Anda lá à casa de banho, anda lá pressa. E ela não entendeu nada que ele estava, porque só vinha à cabeça e tinha volta, não tinha nenhum conhecimento também, e eu estava a ter um AVC. E ele acabou por ficar, não teve grandes mazelas, fez também a terapia de fala, aprendeu um pouco o lado direito, mas isto para dizer que nós temos os sintomas sem nos apercebermos do que é que se está a passar com o nosso corpo. Ele só sentiu que o corpo, o tronco, ia para se lançar, mas as pernas não iam. E ele percebeu só que chamou a moça e falou tudo bem. Portanto, esses sintomas, nós acho que estamos conscientes, cada caso é um caso. Claro. Isto foi o meu irmão. Claro. Só para mostrar Claro, obrigada. que há situações que... E já agora, como é que ele está neste momento? Neste momento ele está estável e sempre não ficou com mazelas, graças a Deus. Felizmente. Sendo um AVC que acho que é considerado um AVC de alto risco também. Sim, claro que sim. E eu falei com uma doutora e ela Talvez disse, seja mas ele um morreu. bocadinho atípico, digamos assim, do habitual. As pessoas estão mais habituadas. 39 anos ajudou um pouco, o otimismo dele também, talvez, não sei se o Zé tem que explicar isso. Mas está mais uma vida normal agora. Eu já agora desafiava aqui os nossos médicos de uma forma simples, porque nós não estamos assim como aquele rapaz a estudar para a medicina. Não estamos. Mas gostava de pedir para explicar um bocadinho as diferenças. Sabemos que há 2 tipos, penso eu, assim,
dois grandes Dos tipos de AVCs, AVCs, claro. então para percebermos um bocadinho aquilo que é, para estarmos mais atentos, mas de uma forma simples, Muito se for simples. possível. Obrigada. Os dois tipos principais será o AVC hemorrágico, que basicamente é um vaso que se rompe e que se solta sangue no cérebro e daí causa a lesão cerebral. Não é o mais frequente. O mais frequente é o AVC isquémico, em que basicamente temos uma artéria que fica ocluída e a partir daí a área do cérebro, digamos, correspondente deixa de ter suprimento, deixa de ter sangue e vai levar à lesão. A questão da urgência do AVC, há duas patologias na medicina em que o tempo é absolutamente fundamental e são muito parecidas. É o infarto agudo de miocárdio, que é exatamente igual ao AVC isquémico, só que em vez da lesão isquémica ser no cérebro, no caso do AVC, no caso do infarto, é no músculo do coração, no miocárdio. Pronto, e a medicina atualmente, nesses casos mais particulares de AVCs isquémicos, tem tratamentos de fase aguda e daí a importância de reconhecer nas primeiras horas, nos primeiros minutos, imediatamente pedir ajuda. E há todo o trabalho que a Tramina falou de ir às escolas primárias, ações que fazemos também de sensibilização às vezes aqui no mercado. E muitas vezes até em termos governamentais, já se vai ver alguma publicidade em relação a isso. Pronto. E há tratamentos da fase aguda, para tentar desfazer o trombo, pronto, através de fármacos, e há ainda que em Faro temos agora, felizmente, disponível aproximadamente 3-4 anos, que poderá ser, efetivamente, pode ter um efeito na doença muito significativo, que é uma trombectomia, em que basicamente o tal rolhão que está a entupir a artéria vai-se manualmente aspirar e, de certa forma, restabelecer o sangue no cérebro para evitar lesões. Pronto, daí a importância do tempo. Rapidez. A gente resume o AVC principal da hemorragia quando se solta sangue, geralmente associado à hipertensão. Pronto, o isquémico está mais associado então a esses, vamos chamar de rolhões que entopem uma artéria e que a partir daí causam lesões cerebrais. A doutora ainda há pouco falou também da questão que me marcou bastante, foi da criança que disse que não sabia que vivia ao pé do mato, há do género. E às vezes não é preciso viver ao pé do mato para, lá está, estes minutos serem mais rápidos. Nós no centro, eu vou dar aqui um exemplo também para, de certa forma, desanuviar. Nós no centro também temos, por vezes, algumas urgências que implicam contactar o INEM para transferir um doente do centro para o Hospital de Agudos. E repetidamente, ligamos para o 112, identificamos como médicos e temos que localizar. Estamos aqui no centro, temos eles no sul e eles estão lá no Porto ou Lisboa, geralmente, o CODU. E, a maior parte das vezes, o que nos pergunta é o seguinte: é ao pé do Café Manta? Claro. É ao pé do Café Manta? É sim, senhora, é mesmo aí, é mesmo aí. Pronto. É preciso ir lá ter. Isto lá tem. É importante a questão da referência. do auxílio, localizarmos e tentarmos. Ia passar o microfone. Não sei se consegue ser dúvidas. Acho que sim. Eu acho que agora está na altura de nós desafiarmos estas terapeutas simpáticas, porque muito destas vitórias, destas conquistas, são partilhadas por vós, não é? Eu acho que é mais que um trabalho, é uma missão e deve ser muito grata, mas também às vezes muito dolorosa. Boa noite a todos. O meu nome é Cláudia, sou terapeuta. É um bocadinho para cima. Estava ligado? Tá. Boa noite, o meu nome é Cláudia, sou terapeuta ocupacional no CMR. Estive aqui a ouvir os testemunhos e houve aqui duas coisas que gostava de salientar que marcaram muito. Isto aqui, várias vezes disseram que o trabalho não é os médicos, não é os terapeutas, mas que é os doentes também. Aliás, eu diria que é essencial os doentes. Eles são em primeiro lugar. Os terapeutas, os médicos não fazem nada sozinhos, se não for os doentes a querer. E muitas vezes quando chegam ao CMR estão em fase de negação, não é? A verdade é que todos nós que estamos aqui, somos seres humanos, todos nós damos tudo por adquirido. Ninguém está à espera que de repente sofra um acidente, que tenha um AVC e que simples coisas que fazem no seu dia-a-dia, que de
repente deixem de conseguir fazer. E muitas vezes chegam até nós realmente em estado de negação ou frustração, não sabem o que é que se vai passar para ali à frente. Daí trabalhamos todos em equipa, médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, terapeutas da fala, psicólogos, para todos vermos como melhor chegar aos utentes e qual o processo de reabilitação que mais se adequa e que podemos ajudá-los. E muitas vezes numa fase inicial é isto mesmo, é passar estratégias, ajudá-los. Há outras formas de conseguir fazer. É claro que as expectativas muitas vezes são muito altas, muito elevadas, estão sempre à espera que voltem a ser o que eram de antes. Às vezes não é possível, mas nada é impossível não fazer. E como terapeuta ocupacional, o meu foco é muito esse, é trabalhar para a ocupação. E a ocupação é tudo aquilo que nós fazemos desde que acordamos até deitarmos. Desde o sair da cama, desde lavar os dentes, tomar banho, vestir, comer, a sua mão. E, portanto, coisas simples do nosso dia-a-dia que nós não valorizamos até que um dia precisamos. E então é sempre possível voltar a ter essa independência. E é isso que passamos para eles, é isso que damos a eles, estratégias, mas às vezes dar estratégias só físicas não é suficiente. Tem que haver ali um outro apoio, o apoio emocional, estar com eles e ajudá-los em todas as fases em que eles precisam. Pronto, já me pronto, mas é assim. Cláudia, algum, entre tantos momentos de cada dia que é sempre desafiante, uma história, algum momento que quisesse partilhar, assim, daqueles que enchem o coração? Há vários que me enchem o coração, mas agora assim de repente, à frente, onde vai, não consigo. Mas há tantas histórias, deixa-me ver. Para mim o mais importante é ver o sorriso dos utentes. Sinceramente, não é por estarmos aqui todos juntos, mas é realmente ver como é que eles saem do CMR. Há doentes que realmente nos chegam mais, porque estamos mais próximos deles. Normalmente aqueles doentes, não sei se difícil é uma palavra certa de estar aqui, mas há doentes que chegam a nós realmente muito em baixo, com bastantes dificuldades, muito frustrados, e conseguir que eles olhem, vejam, em vez de ver o copo meio vazio, verem o copo meio cheio e que ganhem força para continuar e para lutar, como a Claudine disse, e o Luís, que apesar dos apesares do azar tiveram muita sorte, isso para mim dá-me uma enorme satisfação. Quando eles chegam até nós, que não sou capaz disto, já não sirvo para nada, e depois de repente, olha, afinal até consigo, afinal até já me consigo vestir, já consigo comer com a minha mão. Pronto. Para mim, a minha satisfação realmente é esta. E é vê-los a saírem melhor do que ao que entraram e com um sorriso, pelo menos. Obrigada. Agora vamos desafiar a terapeuta. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta, peço desculpa, Luís. Tu é que sabes melhor do que eu. Então, boa noite. Eu trabalho na CMR desde 2018. A partir das mesmas palavras da minha colega Cláudia, na área da fisioterapia, o nosso, talvez o maior desafio é mesmo reabilitar a parte física. São pessoas que nos chegam a nós muitas vezes em cadeiras de rodas e é de uma grande satisfação vê-los a sair a andar pelo próprio pé. Por vezes não é possível com o próprio pé, às vezes é preciso uma ajuda, um tripé, um andarilho, um bastão, mas ver a satisfação deles de conseguirem dar pequenos passos é o que nos desafia. Como fisioterapeuta, acho mesmo que a área da reabilitação ainda tem um longo caminho pela frente. Acho que o CMR é o sítio
não digo nacional, eu não conheço as outras realidades, mas acho mesmo que nós temos muito potencial e ainda um longo caminho pela frente para ajudar tantas pessoas que precisam. É uma área ainda muito pouco reconhecida, que tem um longo caminho realmente pela frente. Não tenho assim mais nada. Se tiverem alguma questão. Cristina, queres perguntar alguma coisa? Queres perguntar à Inês? Não? Perguntar mesmo a quem já passou por a ABC há pouco, falava-se de as pessoas, quando chegam a casa, muitas vezes começam-se a isolar. Eu gostava de saber, ou se pudesse explicar a quem está ao vosso lado, como é que nós devemos de lidar com a situação, o que é que nós devemos fazer, o que é que necessitam? Quem quer responder? Eu acho que cada caso é um caso. Eu moro sozinho, portanto, para mim foi diferente. O Luís, que se calhar tem mais companhia, foi mais fácil. Ou até pode ser mais difícil, porque eu tenho amigos que me ligam todos os dias, mais que uma vez por dia. E eu às vezes é que evito estar com eles. Mas, bem, evitava, que agora não vou fazer isso. Mas acho que cada caso é um caso. Não posso falar por mim, mas acho que não é um caso muito atípico. Diga. Mas eu acho que a Cristina perguntou algo no sentido de nós que neste momento, não estamos nessa situação, o que é que nós podemos fazer que seja bom e o que é que não devemos fazer? Eu acho que não é? As pessoas podem ser inconvenientes, podemos agir de forma menos correta, sem querer. Não, às vezes nós é que nos fechamos mesmo, é mais ouvir. Acho que nós precisamos de ser ouvidos. E às vezes nem queremos falar. O silêncio às vezes é de ouro. Muito bem. Mas tem que estar presentes. Acho que é mais por isso. Estar presente. Sim, estar presente. acho que é mais por aí. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Uau, o nosso futuro médico. Muito bem. O que eu posso falar mais um bocado, pronto, é um bocado sobre a perspectiva. Pronto, eu não sou de cá, peço desculpa, só o seu nome. Francisco. Obrigada. Pronto, eu sou da zona do Porto, eu não conheço muito da realidade do Algarve. E, por acaso, nós temos uma colega da nossa turma que chegou a trabalhar aqui com a CMR e mesmo o professor Hipólito. Eles acabam de fazer uma grande publicidade a todo o trabalho que é aqui feito. Muito bem. E pelo trabalho do professor Hipólito e conhecendo o professor Hipólito e também conhecendo essa nossa colega e todas as histórias que eles nos contam, realmente vê-se que o trabalho aqui de fisiatria, que numa faculdade de medicina não acaba por ser algo muito abordado, porque não se considera uma área tão nova como uma cardiologia, etc. Por eles, nós acabamos por ter esses exemplos e essas vivências de uma área que é igualmente importante e que acaba por ser um bocado esquecida num hospital central, porque é o normal, não é um ser diferenciado. E aqui, mesmo a nível hospitalar e mesmo centros de saúde do Algarve, de todos os sítios onde eu já estive, sempre que falaram do CMR sempre foi pela positiva, nunca foi pela negativa, sempre se falou da qualidade dos profissionais, sempre se falou da atenção para com os doentes, dos resultados, bons e maus do trabalho, tendo em conta as limitações.
pronto, é um bocado isso de quem não conhece a realidade do Algarve. Já estagiei de uma ponta à outra e sempre, todas as pessoas que falaram no CMS sempre foi bem, nunca foi uma opinião negativa sobre o trabalho aqui feito. Muito bem. Francisco, curiosidade nossa, mas está de alguma maneira a estagiar aqui no centro ou é só curiosidade ainda? Eu estava a estagiar no centro. Entretanto, nós temos uma opção de fazer um estágio opcional. Eu escolhi fisiatria, por acaso, ainda estou à espera que a faculdade avalie se dá para vir para o CMR. A decisão é da sua faculdade, é isso? Sim, que em princípio será positivo. Que se fosse da parte do centro, eu acredito que as portas estavam já escancaradas, não é? Tem barba e óculos. Aliás, tem barba e óculos, que é o que é preciso. Óculos e barba, que é o que é preciso. Então espero que venha e depois que fique. Porque nós precisamos de médicos, não é, doutora Arminda? Precisamos muito de médicos. Não temos aqui hoje connosco porque não pôde, mas manda-vos também, naturalmente, aqui um abraço, o Dr. Jonathan, que é o diretor atual do centro, e eu estou em crer que eles diriam o mesmo e que as portas estão abertas porque precisamos mesmo de médicos e de todos os profissionais de saúde. Por isso, e em São Brás de Alportel será muito bem-vindo. Portanto, espero... E barba, exatamente. Estamos a brincar, naturalmente. O mais importante é o resto. Para além dos médicos, nós também precisamos de outros profissionais de saúde e eu não consigo deixar de desafiar aqui. Doutora Marlene, agora que falámos tanto na equipa, falta-nos o Carlos, auxiliar e a enfermagem. Eu agora estava. Olha lá, Carlos, vai chegar lá, vai chegar lá. Eu ia mesmo a... Força equipa, bora. Boa noite a todos. O meu nome é Carlos Alves. Trabalho quase há 16 anos no CMR Sul. O que eu posso mais dar é da minha experiência destes anos todos. Vou dar, como que é de dizer, porque nós também temos que ser ensinados. Não é só tirar cursos e chegarmos lá e exercer. Temos que receber algo, temos que ver em algum sítio. E desde praticamente quase 16 anos, eu só conheci, tirando um caso ou outro, foi a doutora Arminda, quem me ensinou a mim, ou praticamente, o maior número de profissionais que existe no CMR Sul, como nas outras unidades hospitalares, que eu sou, no meu caso, que é técnico auxiliar de saúde. E aquilo que eu posso falar, e agradeço muito à doutora Arminda pela sua resiliência, e sempre que teve aquela palavra que era, havia terapeutas, havia médicos, havia várias categorias profissionais, mas relembrava sempre a todos que quem articulava toda a gente, quem trabalhava, quem unia aquela equipa toda multidisciplinar, eram os auxiliares de saúde. Estão lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, 361, 362 dias por ano. Tem sido... assim, não é nada fácil. Não é nada fácil sorrir todos os dias. Nada fácil. Não é o melhor ambiente aquilo do CMR Sul. Nós fazemos por isso. Todos os profissionais fazem para que o doente esteja o mais parecido de estar em casa. Fazemos por isso. Lutamos por isso. Para que não falte nada. Temos excelentes profissionais. Já perdemos muitos. Espero que a gente não perca mais. Porque todos os nossos doentes o merecem. Claro. Já eu, no meu caso, já fui entrevistado
para reportagens, principalmente na altura do Covid, em que nós ficávamos 16 horas, tornos a 16 horas. Vejam bem o que é estar 16 horas ligados, fechados, como se fôssemos doentes também, naquela altura. E foi muito duro. E muita tristeza, muita lágrima foi deitada fora. Não à frente dos doentes, muitas vezes em videochamada. Algumas videochamadas eu fiz a despedir-me da família. Não sabia o que é que tinha aí. Estava fechado lá em cima. E o que eu posso dizer, todos os dias eu entro naquela casa, como me foi ensinado a mim, a ser resiliente, a tentar a dar o melhor. Não é nada fácil. Pôr aquela máquina a trabalhar a partir das 5 horas da manhã, como os doentes sabem, a partir das 5 horas da manhã, das 5 e meia, é uma luta diária para que os doentes, às 8, 9 horas da manhã, estejam prontos a iniciar as suas atividades. Não é nada fácil. Não é nada fácil. O que eu posso mais dizer é espero que Deus me dê muito mais saúde para estar lá mais alguns anos, tentar passar a uma futura geração que eu acho que não vai existir. Vai ser uma geração de outro lugar como qualquer, porque esta geração está a ficar um bocado envelhecida. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar na área da saúde. Ninguém quer. E é uma pena. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Quando não vejo as coisas bem, foi ensinado assim. Quando as coisas não estão bem, devemos lutar por elas. E devemos dizer quando as coisas não estão bem. Não as devemos esconder. Só assim é que defendemos o doente. O doente, o sistema, o SNS em si. Hoje fiz uma greve que não queria fazer. Fiz uma greve, perder dinheiro. Estou farto de perder dinheiro. Tenho ali a minha mulher, mas ela me desculpe, mas eu faço isso. Às vezes sou visto de outros olhos, mas é pelo doente, pelo estado em que nós chegamos. Porque o CMR Sul tinha todas as condições e teve essas condições. Fomos uma das melhores do mundo. A CARF não era atribuída a qualquer instituição. Foi atribuída a nós. Lutámos muito por ela. Certificação. Muitas auditorias, muitos nervos, muito sofrimento, muita pressão, mas nós estávamos lá e nós conseguimos. Tiraram-nos isso, mas não nos tiraram o orgulho. O orgulho de ser um profissional de saúde, lutar todos os dias pelo doente, um sorriso na cara para o Luís, outro sorriso na cara para o Paulinho, todos os sorrisos para o Boris, para todos os doentes. Nós estávamos lá como família, estávamos lá ao vosso lado e ter sempre aquele abraço. Às vezes uma palavra um bocadinho mais agreste, mas para a motivação. Porque essa parte também tem que existir. Quando vocês não têm vontade e preferem ficar na cama porque estão desiludidos, sorriem, mas lá por trás vocês estão tristes, não têm motivação e nós é que temos que estar lá ao vosso lado. Somos técnicos auxiliares de saúde. Precisávamos de mais formação para os ajudar. Da minha parte, eu fiz o que me competia. E faço ainda mais do que aquilo que o Estado me pede. Deveria ser muito mais. Olha, Obrigada. muito obrigado a vocês todos. Obrigado à equipa toda do Obrigada. Só para nascer do Sporting. Ó, Cristina. Susana, Sim. Susana. Eu gostava de desafiar a senhora enfermeira Susana, pois é.
Não quero para a mulher falar. Chamo-me Susana, sou enfermeira. Sou enfermeira há 20 anos. Comecei inicialmente com doentes agudos na cardiologia, sendo que são doentes com uma patologia, como o Dr. Filipe disse, que a base é muito semelhante, o sítio onde ocorre é que é diferente, e pode-se ver realmente diferenças no comportamento também das pessoas, dos doentes. Porque o doente agudo é um doente mais rebelde, enquanto o doente na fase da reabilitação é um doente que luta para conseguir mais todos os dias e mais grato e mais fácil de mudar hábitos, também em termos de fator de risco. E eu digo-me sempre também por dizer que acordar depois do AVC não é só acordar do corpo, é muito mais do que isso, é voltar a viver, ou seja, aprender a viver com as suas limitações. Uma das coisas que eu acho que os nossos doentes não gostam de ouvir, tal como todas as outras pessoas, é sentirem-se como coitadinhos, não é? Porque são pessoas que tiveram uma fatalidade na vida, mas que conseguiram, que estão cá com as suas limitações e que têm que reaprender a viver e a ser funcionais dentro das suas limitações. Mas são pessoas, e isso é fundamental terem em consideração. Depois, eu acho também importante trabalhar na questão dos follow-ups, ou seja, do pós-alta, porque perceber e dar continuidade àquilo que é realizado, perceber se as pessoas têm dificuldades quando voltam a casa, não se sentirem completamente desprotegidas, acho que é fundamental, porque o Claudino disse, e é verdade, ou seja, saí de lá como um campeão, mas depois começou aquela solidão, aquela incerteza, e muitos dos nossos doentes, nos agudos, mas também nos doentes da reabilitação, sentem-se que já estão um bocadinho melhores ao abandono terapêutico, não há aquela ocasião. Há um momento de mais fraqueza e o psicológico estava melhor, volta novamente a sua saúde mental, a parte emocional, a vir passar por momentos menos bons. Outra questão, só para terminar, para não alongar mais, eu acho que é importante nós trabalharmos com eles e para eles, mas também para a família. E eu gostava de desafiar as famílias que aqui estão a partilhar quais são as dificuldades. Porque assim, não é só a pessoa que tem o AVC, é a família. Claro. A família não está preparada para um evento súbito. E na realidade ele acontece, ele bate à porta da pessoa, mas bate à porta das famílias. E como é que a pessoa responde? Como é que a pessoa se sente? Que apoio é que o cuidador informal tem? É um bocadinho que eu gostava de ouvir. Obrigada. Deixem-me, antes de passar à família, Cristina, deixem-me dizer que para mim é muito especial ouvir aqui a minha amiga Susana. E ela não se vai zangar comigo, mas quando há bocadinho ouvíamos dizer que há poucas pessoas que querem ir para a área da saúde, fico mesmo triste. Mas mais houvesse como a Susana, que há uns aninhos atrás, há uns aninhos atrás, quando era uma estudante do ensino secundário, terminou o 12º e queria ser enfermeira. E podia a primeira ter entrado noutro curso qualquer, mas ela queria enfermagem. E podia a segunda ter entrado noutro curso qualquer, mas ela queria enfermagem. E a terceira entrou. E é um bom exemplo de quem gosta mesmo de ser enfermeira, por isso obrigada por estares aqui e obrigada pelo teu percurso. Obrigada. Cristina, vamos desafiar as famílias. Se há alguém aqui que gostasse de dar um testemunho, não sei se a esposa do Boris ou mais alguém. Nós também não sabemos todas as histórias, não é? De cada um. Eu já fui voluntária para o Brasil antes de conhecer o Boris aqui e já passei por alguma situação. E antes de ir para o AVC, eu era cuidadora da Misericórdia, também vi uma situação. Mas, assim, a lidar com meu marido, ele ter passado por isso e eu estar presente foi muito difícil para mim. Porque, como ele já era cego, eu fiquei muito aflita, eu não sabia o que fazer. Porque foi um sintoma, assim, um sintoma muito misterioso. Ele estava bom,
gente estava namorando até uma tarde, namorando para me agradar uma folga. E de repente ele sentou na cama e falou, amor, não consigo mais mexer a perna. E eu fiquei, meu Deus, assim, que se passa, foi muito difícil. Mas assim, como eu já era cuidadora, eu encontrei força de onde eu tivesse, pedi a Deus, né? E falou assim, vamos lá. E eu consegui chamar o neném muito rápido, assim, embaixo. Como eu sou brasileira, eu não sei falar as coisas iguais aqui, para eles entenderem, estava muito nervosa. Mas fui na vizinha e graças a Deus ouviu muito rápido. Mas ele sangrou a boca, mas assim, e depois ele não conseguia falar. E depois veio a volta para casa, a minha dificuldade, porque eu sou muito pequenininha, ele grandão, e eu dava meu jeito para ajudar ele. Mas ele foi guerreiro, estamos aí. Não mexi o braço, não mexi a perna, eu tinha que dar ele de camisa. E eu tinha que trabalhar, eu tinha que estar aí forte lá na misericórdia, chegar para os meus velhinhos, cuidar deles também, não demonstrar fraqueza. E não foi fácil para mim. E por esse motivo também fiquei um pouco abalada, ainda estou em tratamento, porque foi muito complicado, né? Por eu também não ter família aqui, não ter apoio, aí eu fui mais, mas assim, Senhor, eu estou aqui, se eu disser para me estar aqui é porque Deus vai me dar força, então aqui. Já somos aqui juntos já, do ABC vai fazer 2 anos, né, agora de julho, e ele está cada dia melhor. Oh, obrigada. Boa. Boa noite. Da minha parte, lidei com duas situações difíceis. Infelizmente, passaram por pernas, perdi o meu pai, teve um infarto, e eu tive 3 meses depois de um infarto fulminante. E infelizmente, o meu cunhado teve, desde dezembro, também um infarto, das perdas são as saudades, portanto, aquilo que não fizemos. Ficam, a nossa questão relativamente ao pai era procurar melhoras que nunca existiram, portanto, falou sempre em decadência. Mas nós não estávamos a conhecer e lidar com o assunto. Bem, relativamente ao filho não houve nada a fazer. E relativamente ao Miguel, ao Luís Miguel, só espero que ele tenha em conta tudo aquilo que for preciso. Porque, claro, temos umas saudades pequenas, mas vais voltar a conseguir dizer as tuas funções e nós estamos cá para apoiar. Está tudo tão bonito, Já agora, basicamente, sempre consegui fazer tudo. É claro que evolui muito na marcha, graças aos médicos, aos terapeutas. Só me falta começar a correr outra vez. Está quase. E picar assim. É que assim, correr é importante, mas voltares a fazer aqueles petiscos é que é mesmo muito importante. Nós lá tivemos e correu tudo bem. Exatamente. Eu já agora, para quem não sabe, passa a publicidade, o Luís Miguel, a família chama-lhe muito por Miguel, sim, é chefe de cozinha e é um dos sócios de 2 restaurantes muito afamados por bons motivos, o Moss e o Dole, que ficam aqui na nossa Avenida da Liberdade. E deixa-me também partilhar algo muito bonito que eu ouvi do Luís quando o fui visitar ao hospital. Várias coisas muito importantes que ele disse e naquela altura ele já tinha percebido que a vida tinha mudado e que lhe tinha ensinado muito e mostrou-se uma humildade enorme, mas ele disse uma coisa que não me esqueci, ainda há bocadinho a falar com a nossa Vera Dramani, eu referi a isso, que ele disse-me, sabes, muitas vezes me disseram, epá, tu tens um sócio e sociedades não interessam, não é? Muitas vezes dizem-se que só as meias, não é? Que se tem, exatamente, as meias são por os pés e não se deve ter coisas a meias. Mas, na verdade, dizia ele, e se eu não tivesse um sócio, como é que era? Estou aqui e o João está lá a segurar o barco e eu sou muito grato por isso. E acho que é muito bonito aquilo que disseste, porque foi sentido e hoje estivemos lá, justamente, com o João ao teu lado e é um exemplo de que também existe amizade, existem sociedades que funcionam e a partilha é muito importante. E eu não podia deixar de partilhar, porque acho que é uma mensagem também muito importante que levamos aqui deste exemplo de vida.
Ser pelo Obrigada. lado bom da moeda. Claro. Mais testemunhos? Temos Se mais. falarmos agora no terceiro espaço. É? Temos sonhos. Muito bem, muito bem. Em relação ao apoio, que por vezes nós temos que eu sou do Porto e vou viver aqui, mas a minha família está toda lá. Essa minha irmã está acamada e estão lá 9 irmãos. Eu sou não, estão lá 8, são meninas. E eu estou aqui, sou a única que estou aqui. Então a Maria Alice tem o apoio lá bem mais curto do que aquele que aquele longe, lhe consigo dar. Quando todos estão lá, é assim só chamar um pouquinho que, como falou o Luís e aquele senhor Claudino. o ser ouvido. Ela, eu não vou lá, nem preciso de nada, porque ela diz, tanto choca muito vê-la assim. Isso então, e não me dás o direito de ser ouvida, ser ouvido já é bom. Eu, todos os dias, a Maria João aqui antes de eu entrar, eu estava a falar com ela. Todos os dias eu falo com a Alice. Todos os dias ela me ouve, todos os dias ela canta comigo. Ela tem que cantar comigo para lhe avivar o cérebro. Um hemorrágico, e ela acabou de ficar sem fala, não tem biblioteca de fala, porque está acamada, é muito difícil irem a casa. Então o que tem que fazer? Família. Nós também temos esse dever. E se não for um dever, pelo menos que seja um sentimento, que seja de parte do coração, que a gente queira ver o melhor. E ela ouviu em mim todos os dias, ela não dorme sem que eu telefone. Pode ir. Assim não fala. E então isso tem que ligar, tem que falar, tem que ouve. Por vezes estou com ela 1 hora ao telefone. Faço videochamada para ela me ver. Pequenas coisas que nós podemos ajudar, apoiar. E lá está, o ouvir. Nem que não se compreenda. Olha, o telefone estava a fazer muito barulho, não percebi muito bem. Ora, repete, diz de novo. E ela, entretanto, lá diz, eu até cá por apanhar, eu já conheço tão bem o que ela vai pronunciando com a dificuldade, já conheço as dificuldades dela, quando os irmãos que são lá vizinhos não conseguem ir junto dela para ouvir. Mas também nem todos são iguais. Compreendo que nem todos têm aquela parte forte de conseguir olhar e ver uma pessoa que tinha toda a vida e saúde, que agora que se vê de outra forma. Hoje então, mas amanhã posso ser eu. Também quero ser ouvida. Obrigada, Eunice. Cristina, se calhar continuas naquela margem, porque o Dr. Henrique está tão caladinho. Está tão caladinho. Já aqui foi falado que também é muito importante a parte dos psicólogos, não podendo estarem aqui os colegas do centro, que fazem um excelente trabalho, mas tendo aqui um psicólogo, não podia deixar de desafiar, quer na prevenção, quer depois também na reabilitação, o papel da psicologia é muito importante. Somos o que pensamos, não é, Dr. Henrique? E o que comemos. Eu estou completamente fora da minha área de conforto, não é? Que bom. Não devem calcular. Mas pronto, nem sei muito bem por onde começar. Eu começava a bater palmas. Não, sabes que não. A verdade é que é um tema demasiado sério e por isso é bom que a gente o leve a brincar. E a verdade é que, infelizmente, é uma doença, e penso que não vou meter nenhum atropelo à estatística, que tem vindo a aumentar. Ainda que a mortalidade parece-me ter vindo a diminuir com algum grau de expressividade. Mas é uma doença complicada. Aliás, não há doenças que não sejam complicadas. Só que esta parece-me que é mais complicada para toda a gente. Aqui há alguns aspectos que eu não apontei, mas fui ouvindo e despertaram alguma atenção. Uma delas é a tendência que nós os que não estamos doentes, que não tivemos AVC, temos para infantilizar o doente. Quanto maior a gravidade da doença, mais a gente o trata como uma criancinha.
Fazemos isso com o doente do AVC, como fazemos com os velhos também. Os nossos velhos, nós também os tratamos como se eles não tivessem tido uma vida de dignidade. E, portanto, nós retiramos, roubamos essa dignidade e isso é absolutamente lamentável. No AVC, também me parece que acontece muito isso. Claro que à medida que a pessoa vai recuperando, isso depois vai se revertendo no tempo. O problema é quando não se recupera, quando a recuperação é muito lenta. E isso leva depois a quadros que vão potenciar uma série de problemas na área da psicologia, mas também na área da psiquiatria, que podem levar às demências. E isto é muito agravado por aquilo que nós fazemos. E isto que eu dizia é absolutamente fundamental. Aliás, há um outro aspecto também curiosíssimo que acontece muito, nas relações de casal principalmente. Quando a pessoa tem um AVC, normalmente o outro pira-se. O outro não aguenta. A pessoa que está doente é quando ela mais precisa de cuidados, é quando o outro menos disponível está. Mas é a nossa realidade. Nós somos assim. Muitos de nós somos assim. O que também vai sobrecarregar muito depois os serviços de saúde. Porque a pessoa poderia ir em ambulatório e fazer a fisioterapia, por exemplo, ou a terapia da fala, ou nutricional, com um estado de alma completamente diferente, se tivesse uma retaguarda de apoio que a motivasse. Nós, de facto, somos o que pensamos, mas isso resulta muito também daquilo que ouvimos. Nós pensamos muito em função daquilo que ouvimos, daquilo que vemos e daquilo que projetamos nos nossos pensamentos em relação ao nosso futuro. Talvez eu tinha tomado aqui uma nota há bocadinho de saudades daquilo que não fizemos, já não sei quem é que disse. Saudades daquilo que não fizemos é muito curioso. É uma coisa que acontece com os nossos velhos também. E, desculpe, eu trato os nossos velhos, mas é sempre com um sentido muito carinhoso. Eu gosto muito dos nossos velhos. Aliás, eu sou professor da Universidade Sénior e tenho aqui alguns dos nossos velhos. E eu lembro muito bem logo na primeira aula ter dito: não vos vou tratar de sérios, nem de terceira idade. Vocês são velhos, ou não sabem que são velhos. Paciência. Naquele dia ficou tudo muito chocado. Hoje já brincamos todos. Na verdade estamos, mas já podia ser aluno da Universidade Sénior. Já podia ser. Já podia ser alguns anos. Todos, quase todos. Mas é verdade que aquilo que não fizemos, quando nos tropeçamos no AVC, questionamos se alguma vez voltaremos a fazer, se teremos a oportunidade de fazer. Com a agravante de termos, se tivermos esta consciência, de termos o pensamento que podíamos ter feito. Não fizemos por causa daquela ideia fantástica que é: um dia logo faço. No calendário isso não existe um dia. Só existem dias específicos. Um dia é empurrar para a frente e é adiar para nunca aquilo que queríamos fazer. É uma das maiores frustrações que temos quando envelhecemos e olhamos para trás e vemos uma vida que não foi inteiramente vivida e agora já não temos tempo para fazer, ainda que haja pessoas que se atiram dos aviões, mesmo com este altura do vida. É a minha mãe. Mas a verdade é que o AVC tem uma estrutura muito parecida a esta também. As nossas limitações, se forem permanentes, vão-nos fazer questionar aquilo que a gente podia ter feito e não fez. E vamos fazer lamentar porque parece que já não vamos ser capazes de fazer. E é uma fronteira. É uma fronteira. Nós falamos sempre de como sobrevivemos ao AVC e como o AVC foi um ensinamento e como nos tornamos pessoas diferentes. Quase que agradecemos ter tido um AVC. Mas ninguém aqui, de quem não teve AVC, quer passar por isso. Portanto, é uma estratégia de sobrevivência que é absolutamente fundamental, mas deveria ser um ensinamento para todos nós, para nós não deixarmos de fazer aquilo que são os nossos sonhos, porque um dia podemos não ter tempo para os fazer. É daquelas doenças que a área médica conhece muito sobre AVCs e a origem e o que leva aos AVCs, mas a verdade é que é uma doença que vai progredindo. Não se consegue, a sociedade não consegue implementar políticas de saúde, de prevenção de saúde, que funcionem. Não se proíbem os refrigerantes, não se proíbem as bebidas altamente tóxicas e açucaradas, os bolos, o lixo que se consome hoje e que vai potenciar uma série de doenças, incluindo AVCs. Não há políticas restritivas que promovam saúde. Eu até costumo dizer que dar dinheiro é doença
E ainda bem que eles existem, são os pequenos deuses a quem nós entregamos a nossa vida. Todos eles e elas, homens com H minúsculo, eu sou da old school, portanto não digo eles e elas, eu digo todos e todas, falo à moda antiga. Ainda bem que existem, mas eu imagino a carga emocional que também para eles. E ouvimos aqui o nosso auxiliar a explicar com muita clareza, porque eles também são humanos, eles também chegam a casa e têm famílias. E eu imagino, às vezes, como é que eles chegam a casa com o cansaço, algum grau de desmotivação. Nós falamos muito bem do SR e essas coisas todas, mas nos bastidores não falamos assim tão bem, porque as coisas não estão a correr como nós gostaríamos. Claro. Aliás, já ouvíamos a doutora Arminda falar da necessidade de criarmos localizações para facilitar o processo. Mas depois o doente chega ao hospital e passa 3 dias numa cama no corredor. O que é que adianta criarmos estratégias depois do sistema não dar continuidade? Eu vou acreditar que é uma exceção. Só que isto é o que nós dizemos sempre. E as exceções são tantas que desanimam. E chegar a casa e lembrarmos que temos uma família que precisa de nós, tanto como os nossos doentes, é um desafio de caraças. É que nós também somos carne e osso. Eu digo nós e também me incluo, nós também somos carne e osso. E no meu caso é um bocadinho ainda mais engraçado porque toda a gente acha que eu não tenho problemas. O gajo é psicólogo, o gajo é médico, o gajo é enfermeiro. Problemas temos nós, agora eles. Isto é uma espécie de mundo à parte. E a verdade é que eles se portam também com o vermelho. E é um desafio extraordinário. Agora, não há dúvida nenhuma que eu acho que nesta área dos cuidadores formais a maior gratificação é o ordenado. É ver o crescimento das pessoas. É ver como é que as pessoas entraram e ver como é que elas saem, em média, das unidades de saúde. Não há melhor pagamento do que resultados. É para isso que eu acho que todos nós trabalhamos, para resultados. E eles aparecem. Na generalidade dos casos, eles aparecem. E, portanto, não sei. Podia continuar aqui a falar o resto também, mas é melhor. Obrigada. Eu vou passar já ao Claudino, mas só agradecer ao Henrique, não apenas por esta mensagem, mas noutro tipo de AVCs, noutro tipo, não é? Entre aspas, não é? Portanto, aqueles acidentes na vida que levam as pessoas à depressão, à ansiedade, todo esse mundo subterrâneo da alma, também sentes esses resultados e agradeço o empenho, porque também no teu caso vês esses milagres a acontecer. Sim, e agradeço. Não falei nesta questão da depressão nos AVCs, não é? Não falamos nós também. Não se esqueça. É muito interessante. Porque eu acho que é importante. Eu aprendi com a doutora Arminda. Não é, toda a gente aprende com a doutora Arminda. Eu nunca tinha pensado na depressão pós-AVC, mas de origem neurológica. Porque a pessoa tem um AVC e está deprimido. E faz sentido estar deprimido. É um atropelo muito grande, é um acidente muito grande na vida da pessoa. Então o que é que se faz? Psicólogo. E a pessoa anda no psicólogo meses e não evolui. Ou então, como diz o nosso comandante dos bombeiros, não evolui. E a pessoa não evolui. E o psicólogo, que não está atento para estes pormenores, porque ele não é formado para isso, não consegue entender porque é que a pessoa não evolui. Acha que a pessoa não encontra motivação para a vida porque não quer. A pessoa está desanimada, de certa forma desistiu. E uma vez ouvindo a doutora Arminda, eu percebi, não, porque a lesão pode ser numa área que é responsável por esta estrutura funcional. Então a pessoa não consegue, aquela área não está a funcionar. É preciso entender. E a pessoa tem que também perceber que o seu estado de ânimo decorre da situação e que a evolução pode acontecer ou não. A família tem que perceber. A família percebe sempre quando a pessoa é agressiva. Era pacífica e agora é agressiva. Ou ao contrário, mas ao contrário não incomoda muito. A pessoa era agressiva e agora é uma paz de alma. Maravilha. Quase se agradece a desgraça que aconteceu. Mas ao contrário, é muito complicado. A pessoa torna-se agressiva. É extremamente desgastante para o quadro familiar, para os cuidadores informais, porque a tendência de responsabilizar a pessoa é enorme. Ele está assim porque ele quer.
este mau feitio que ele agora tem, culpa é que a gente tem, ele tem de pode ser. Pois, mas ele não faz isto por maldade, não é? Ele não está a querer castigar-se a ele nem aos outros. Ele não consegue fazer melhor. Porque aquela área do cérebro ficou lesionada e esta é a nova forma de ele estar na vida. É preciso procurar equilíbrios. Agora, também é preciso perceber que qualidade do sono, a alimentação que falámos aqui, que é absolutamente fundamental e que hoje é quase lixo do que a gente come em média. E as novas gerações, então, estão a autocondenar-se muito depressa. Qualidade do sono, atividade física. Já que não temos uma alimentação de qualidade, então temos que perceber o que é que temos que comer que nos proteja. E temos que perceber qualidade, nós temos que suplementar. O corpo não vai buscar nutrientes suficientes só à alimentação. Isto é nos manuais quase todos de nutrição. Nós temos que suplementar pelo menos aquilo que é mais importante para nos proteger. Porque senão, mais tarde ou mais cedo, o pai da medicina morreu com 80 e não sei quantos anos, Hipócrates. Há 2000 anos atrás, ou quase. Agora morre-se com AVC e tem-se um AVC aos 40. Qualquer coisa de estranho. Ao menos. E depois, e mais cedo. E depois gestão de emoções. Nós somos o que pensamos, claro. Mas, ainda hoje eu falava com uma avó muito preocupada com a filha, com a neta, porque parece que a relação de casal não está muito bem. E a senhora chorava para ver. E eu perguntei-lhe, mas vão se separar? Eu não sei. Então, mas não sabe porque é que está? Não, eu vejo-os muito calados. E a mulher está num sofrimento, porque a senhora Paulina tem um AVC. Porque isso acaba consigo. Não tem uma solução, mas está a aumentar o problema. E é preciso alguma disciplina mental para nós percebermos que a vida já é demasiado estressante. Nós não precisamos de encontrar mais fatores de stress, porque os senhores já têm trabalho suficiente. Eu não preciso eu espero nunca lhes dar muito trabalho. Eu espero nunca lhes dar trabalho nenhum. Eu também. Mas estes aspectos são fundamentais. Hoje é de dia enquanto nós quisermos. O sono não tem qualidade nenhuma. E se nós não dormimos com qualidade, há uma série de fatores de crescimento, hormônio de crescimento, coisas absolutamente fundamentais para a saúde física, olha, falta da outra, que nós não respeitamos hoje. Então, com estas porcarias, a gente vai para a cama e a última coisa que a gente vai é ver os reels até já dos olhos já se fecharem. E depois queremos saúde. E depois queremos ser felizes. Não é possível. Não é possível. Estamos a arrumar em sentidos contrários. E somos nós. Porque também sempre culpamos o sistema. Somos sempre encontramos um bode expiatório para justificar aquilo que nos acontece. Nunca somos nós. Mas a verdade é que somos nós, fundamentalmente nós. E é preciso assumir responsabilidade. E eu digo sempre, a doença é da responsabilidade destes senhores. A saúde é da nossa responsabilidade. E temos que garantir saúde para não cair nas mãos deles. Não é que eu não gosto deles, mas quanto mais distância deles, melhor. Isso é importantíssimo. Obrigada. A saúde é da nossa responsabilidade. E pronto, vou falar aqui, o Claudino queria intervir, depois temos aqui o professor Lourenço e a terapeuta. O doutor disse uma coisa que eu às vezes não penso nisso. Os maridos ou as mulheres vão embora mesmo. Eu conheço muitos casos. Eu tive sorte que eu fui ao contrário. A minha ex-mulher foi-me buscar. Portanto, eu tive sorte. Mas eu conheço... Pois, mas não foi tudo mal. É verdade, é verdade. Mas eu conheço muitos casos que foi assim mesmo. E é muito mau. E obrigado por falar nisso, que há muitas pessoas que não pensam nisso. É verdade, é verdade, é verdade. É o professor José Lourenço ali ao lado. Isso. A qualidade velha. A qualidade não vou falar de estrelas pop delas, porque estão anunciadas de outros satélites que só andam prejudicados a nós todos, outros
de alvos, de algo que estão a ficar-nos todos. Sou velho. Ainda sou do tempo em que o médico era especializado só, portanto, era especializado em tudo. Tinha que ir no seu animal, de casa em casa, com um recipiente onde não havia dinheiro, dava-lhe um litro de favas, ou um quilo de alfarrobas para pagar o seu trabalho. Felizmente esse tempo passou, os técnicos, os médicos da clínica geral, como eram, começaram a ver profissionais já orientados para determinadas especialidades e felizmente apareceu o Serviço Nacional de Saúde. Apareceu o Serviço Nacional de Saúde e nós, Salvares Alportel, do antigamente temos um centro que foi feito para a doença da época e a doença da época hoje é os AVCs. A doença da época é os AVCs, é para aí que aquela casa precisa e necessita do máximo de estar com a máxima capacidade de trabalho. Porque nós, como disse aqui o doutor, cada vez temos problemas de saúde nessa área mais cedo. E mais cedo vamos precisar de todos vós, vamos precisar estar nas vossas mãos. Muitas vezes o que se ouviu aí, porque ele passou já por trabalhos desses, o que eu ouvi aqui do senhor que dedica o tempo quase todo a tentar recuperar. Esta casa, eu peço que não caia de abaixo. Os senhores políticos, ou quem quer que seja, o Algarve merece, São Brás Alportel, com o seu clima, merece muito mais, porque aqui tem todas as possibilidades de recuperar, talvez mais rapidamente, com o oxigênio que tem, puro. Não deixem ir abaixo da casa. Há uma pergunta que eu queria fazer, que durante esta tertúlia não me apercebi que se tivesse falado nisso. Quando a pessoa se apercebe que está com um AVC ou que está com um problema cardiovascular, quando a pessoa se apercebe, a primeira coisa que tenta é ligar para o 112, dizer o local exato onde está, para não haver confusões do norte com o sul ou com outras localidades. E aconselhavam, não sei se isso ainda hoje é verdade, aconselhavam a tossir e a tomar logo, mastigar uma aspirina, um ácido salicílico. Não sei se hoje isto ainda é normal acontecer enquanto não chega a assistência, para que não adiante, enquanto não chega um técnico ao pé dele, que pegue nele e que o tente tirar daquele problema. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada. Ainda posso interpretar o ocupacional. Da aspirina. Está ligado. Então, isto é difícil. Da aspirina, penso que não seja uma medida aconselhada atualmente, até porque pode-se tratar de um AVC hemorrágico e um antiagregante plaquetário, ou seja, que vai diminuir a probabilidade de fazer de tapar uma hemorragia, pode agravar essa mesma tipologia de AVC. É mesmo o tempo de resposta dos cuidados de socorro, não é? Do INEM, e o tempo de chegada ao hospital, que esse tempo é essencial para iniciar, depois da exclusão de um AVC hemorrágico, inicia-se a terapêutica para antitrombótica, não é? Só depois dessa exclusão. Em termos do infarto, aí não vejo por que não, mas
Não tenho conhecimento. Tossir, Não está aconselhado. Tossir não vale a pena. Não. Era uma Não há relação. Era a questão que o Cito eu, Presidente por também causa do dizia. Claudinho. Pôs-me doente. A Cláudia tinha pedido para falar. É verdade. Faz-me uma valsalva. Doutor, desculpe lá, mas... Tossiu? Não. Pôs-me doente há Foi 2 semanas. feliz, foi Não passou feliz. tosse. Eu fiquei bom, o doutor não. Eu queria falar um bocadinho da realidade do CMR, porque eu visto a camisola daquela casa. Estou lá há 10 anos, antes disso trabalhei em outras realidades e há bocado falou-se na família. E eu queria aqui acrescentar que no CMR a família é também integrada nos apoios do doente, nos cuidados com o doente. A família é uma parte muito importante. A família é sempre chamada a estar presente, mesmo nas reuniões iniciais com os médicos, em que é explicado todo o quadro clínico e os prognósticos, favoráveis ou não, aquilo que poderá vir a acontecer ou não. E mesmo quando os doentes têm alta marcada, há sempre o cuidado de todos nós, sabemos se a família irá necessitar de ensinos. E que tipo de ensinos são esses? Ensinos para ajudar na marcha, na deglutição, da fala, das operações que fazemos no dia-a-dia, porque há uma tendência, realmente, como o psicólogo estava a dizer, de infantilizar as pessoas, os coitadinhos, que já não conseguem fazer, mas há muita coisa que fazem, não é? E lá no CMR também estão lá para aprender isso mesmo, para aprenderem a fazer, a reaprender a fazer as coisas. Muitas vezes não como faziam antes, mas de outras maneiras, e é possível realmente fazer isso, serem independentes, serem autónomos. Mas há a tendência realmente, quando vão para casa, a família querer ajudar em tudo. Quer dizer, não é um crime, não é? Há a tendência de querer ajudar, mas muitas vezes ao querer tanto ajudar, tanto proteger, estamos a fazer exatamente o contrário. Estamos a privar a pessoa da sua autonomia. E tudo aquilo que aprendeu no CMR, de ser autónomo e de fazer, vestir-se daquela maneira, cortar daquela maneira, e de repente alguém vai lá e corta o bife por ele quando ele já sabia cortar, estamos a privar a pessoa dessa autonomia. E, portanto, era isto que eu queria passar, que dentro do CMR também temos este cuidado, devíamos ter em todo o lado, pronto, é a realidade que eu conheço, temos o cuidado realmente de integrar a família. Sim, quer no início do internamento, mais com os médicos responsáveis, quer no final do internamento, quando tem alta, dizer realmente o que é que o doente consegue fazer, como é que o pode ajudar, ou deixá-lo que ele faz sozinho, a marcha, ali com a minha colega, qual é a ajuda que necessita na marcha, qual é a ajuda que necessita no vestir, ou se não necessita de ajuda. Ele consegue fazer, deixa-lhe fazer. Demora mais tempo, 3 vezes mais tempo, mas é o tempo dele. Deixa-lhe fazer, se consegue fazer. E é assim que nós integramos também a família no CMR. Tinha que passar isto porque é importante. Eu visto a camisola, portanto. Eu gosto, como vocês falaram, né? Vocês sabem que eu ia estudar, usava da banheira, né? Mas em casa eu fiz como vocês falaram. E, tipo assim, nos primeiros 3 dias eu não conseguia deixar aqui sozinha, ficava olhando. Como eu sou cuidadora, né? Eu tive, né? Mas assim, eu só ajudava quando precisava mesmo, porque ele sempre foi muito guerreiro, tem? Nós temos um espaço muito pequeno no banheiro, e como você sabe que ele é cego, fica mais difícil, né? Mas ele não desistiu, ele morava assim, tranquilo, no banheiro, eu acho que meia hora, 5 minutos, ficava ali observando, né? Só eu sabia que se eu deixar ajudar, eu não tinha falar. Agora a mãe dele, por ser a pessoa mais queimada, ela conversa um exame um pouco mais, como é mais idosa, eu não posso, né? Mas ele já consegue comer sozinho. O Boris, como vocês sabem, não conseguiu comer sozinho, né? Mas ele consegue comer sozinho, beber, consegue abrir a garrafa de pulmão de tomar, ele consegue com muita dificuldade. Então, eu acho que é dele. Muito bem. Essa parte da família, eu acho que a família faz para ajudar ela própria. Porque elas têm uma vida mais apressada e nós estamos mais calmos. Então vou ajudar para eles, não é para nós. Que elas querem esperar. Exatamente. Mas é uma hora que eu ajudo. Muito bom. Sim, é mais por isso. Sim, também faz muito bom. E atenção,
A minha mulher não se pirou, como disse. Uau! Oh, muito bom, muito bom. Bom, a noite já vai longa e nós temos que ouvir o Dr. Henrique e temos que ter cuidado com a qualidade de sono. Eu sei que era para mim diretamente e agradeço. Mas antes de terminar, pergunto se alguém tem alguma partilha, não quero que levem convosco algo que gostassem de deixar aqui. Portanto, última chamada? Não. Não? Então, se não, agradeço muito a vossa presença. Vou passar à Cristina para uma mensagem final e convido a colega vereadora Mónica, porque temos aqui uns miminhos para deixar aqui para os nossos convidados e gostava que ela viesse aqui me ajudar. Cristina, uma mensagem final e obrigada a todos. Gosto sempre muito de estar aqui nestas tertúlias e como representante da Associação Prometo Viver, pois fico mesmo pelo nosso nome, que é continuar, apesar dos grandes desafios que todos temos, uns de uma forma, outros de outra, mas o mais importante é prometer e continuar a viver. Às vezes diferente, mas continuar. Deixa o convite maio. É importante, é importante. No dia 15 de maio, vamos ter aqui no Cineteatro. Eu não sei se todos se perceberam, houve uma série de documentários que se chamava Para Além do Cérebro, com Luís Portela e com Maia Augusto. Não sei se tiveram a oportunidade? Não. Mas podem ver. São 16 episódios. Ainda não. Do Dr. Luís Portela e o Mário Augusto. E nós nos vemos aqui no Cineteatro, em São Brás, no dia 15 de maio. Segunda-feira, a bilheteira abre e esperamos que esgotem rápido. Portanto, queremos deixar aqui este convite para se apressarem, segunda-feira. São todos muito bem-vindos. Estamos a falar de bilhetes, mas são bilhetes simbólicos, atenção, não é... Não há almoço. Não há almoço. Não, isto é jantar, isto é hora de jantar. 5 euros. 15 de maio, 15 de maio. A partir de segunda-feira. Que, pronto, esperamos que esgotem rápido. Por essa razão, nós estamos a partilhar, antes de anunciarmos na segunda-feira, estamos a partilhar com os nossos contactos mais próximos, porque acreditamos que é um evento a não perder. Não sei se conhece. Não? Não? Ainda não. Mas é importante. Sim? Sim, eu sou do Esquipel, portanto eles fizeram uma série que é uma série onde se fala sobre a ciência e espiritualidade. Chama-se mesmo Para Além do Cérebro. E foi um documentário com 6 episódios que passou na Mário Augusto veio que comentou o cinema. Sim, gostas dos médicos. Os médicos, sim. Eu acho que há algumas informações que diz que está na FTP, para poder ainda assistir. Se quiserem vir, o Dr. Luís Portela vai abrir espaço para para um diálogo também. Acredito que todos nós temos muitas questões para lhe fazer, então estão todos convidados para dia 15 de maio. Mas aparecem-se, segunda-feira, muito rápido. Muito obrigado. Obrigada. Para todos. Obrigada. Muito bom.